GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, minha gente, GCcast de novo por aqui. E hoje eu estou com a Cris Morel, esta mulher incrível, que é consultora empresarial e gestora de qualidade. Nós vamos tratar do tema cérebro empreendedor, além de vender, planejar e gerir. Seja bem-vinda, Cris. Olá, Nádia, tudo bem? Muito Satisfação, obrigada. né? Recebê-la aqui. Demoramos para Sim. conseguir esse horário. Esta mulher é muito comprometida. Obrigada bom. por esse convite. Agora que deu certo, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa dinâmica, né? Eu falo que é uma dinâmica, porque Com todos certeza. os dias tem um desafio. Muito bem. Nós estamos aí te acompanhando nas mídias sociais, vendo tudo que você está falando sobre as mudanças do MEI, sobre as questões relacionadas ao Pix. Eu sei que você é toda antenada e sempre está dando esses apoios importantes para o Sim. empreendedor, porque nós não somos especialistas da área. Então, você que Sim. aí é de contábeis, né, de administração, que já vem do mundo corporativo, né, fale-nos sobre esta importância desse cérebro empreendedor desenvolver habilidades que vão qualificar, né, o nosso trabalho. Eu costumo dizer assim que os empreendedores, eles iniciam todo o projeto dele de uma só maneira, que é vender. Só vender. E tá errado? Não, vamos dizer assim, né? Só que não é só isso. Tem toda uma estrutura por trás disso. E querendo ou não, alguma coisa você precisa entender, você precisa saber, até mesmo para você poder gerir o seu negócio e até mesmo para você ter custos mais baixos. Porque às vezes você pensa assim: ah, é só isso. Mas e aí? Será que é só isso mesmo? Então, uma coisa, ela acaba sendo sequência da outra. Então, o vender, ele é uma parte de todo o processo. Talvez seja a parte principal, porque se você não vende, a tua empresa não mantém, o seu negócio não segue, né? Só que, e o restante? Precisa Então, organizar, né? precisa ter essa base organizacional, precisa ter o controle. Então, cada alteração que acontece é um impacto direto com o seu negócio, que nem essa história do Pix, né, que aconteceu agora. Acabou tumultuando, né, do jeito que foi por falta de informação. Então, assim, é necessário nós, empreendedores, né, empreendedores, empresários, iniciantes, quem quer, né, começar um negócio, é importante que tenha aí um pouquinho de curiosidade para estar olhando para as outras partes e não só a venda do seu produto, porque tudo é uma consequência, até mesmo para você fazer o preço. A Excelente. precificação. Se você não tiver uma noção de todo o resto, a parte tributária, os teus custos variáveis, os teus custos fixos. Ah, mas a minha empresa é pequena, porque essa é a fala, principalmente microempreendedores. E até empresas pequenas, né, iniciantes. Ah, mas é só eu que estou trabalhando. Mas mesmo assim, você tem que ter toda uma organização financeira, porque não é só porque é você que você não tem custos, que você não tem custos variáveis, que você não tem nenhum tipo de obrigações, de deveres. É uma empresa. É assim, Inerente, né? Não é adianta. inerente. Não adianta você imaginar que porque você é só, que você é diferente de uma empresa. Não.
E isso vale para o MEI também, Cris? Para o MEI, principalmente. Eu falo assim, eu sou uma defensora de negócios que iniciam pequeno, mas que eles têm olhar grande, sabe? Ele tem um olhar lá para o futuro. Porque eu falo assim, que o MEI, ele é uma porta de entrada. É simples assim. Porque o MEI, ele tem as suas limitações. Então, eu penso que você inicia um negócio, você inicia ele não para ficar daquele jeito pequenininho. Você almeja alguma coisa. Mas o MEI, ele é bom para você aprender. Eu falo assim, que o MEI, ele é um grande aprendizado. Por quê? É aquilo que a gente está comentando aqui. Ah, eu sou sozinho no meu negócio, mas eu tenho a minha parte financeira, eu tenho a minha parte comercial, eu tenho a minha parte de relacionamento, eu tenho que ter a minha parte de marketing, né? Eu preciso mostrar aí para o mercado. Então, assim, o que eu não vou ter, digamos que diretamente, é a gestão de pessoas, mas ainda você tem que se gerir de alguma forma. Fato. Então, é isso que eu sempre falo. Não é porque você é um MEI, um microempreendedor, que você é sozinho, que a sua empresa não tem todas as áreas necessárias para uma empresa seguir. Então, é esse o grande erro que eu vejo em relação aos empreendedores. E é onde acaba que eles tropeçam e têm ali as dificuldades. Às vezes, não é nem por falta de dinheiro, mas por falta de organização financeira e organização empresarial mesmo. Por quê? Você sozinho, você que tem que olhar para tudo. Não tem como esperar de ninguém. Se você tem uma empresa que você tem funcionários, ainda você divide algumas tarefas. Então, cada um fica ali com uma responsabilidade. Mas, e quando você é sozinho? É você. E não pense que não tem aquele setor, porque tem. O setor, ele existe. A estrutura empresarial, ela é única para todos. Não importa se é pequeno ou se é grande. Não importa. A estrutura é a mesma. A base é a mesma. Ela só vai aumentando devido aí a dificuldade e a atividade de cada empresa. Aí ela vai aumentando. Se tem mais colaboradores, aí os desafios vão sendo um pouquinho maiores. Mas a estrutura empresarial é a mesma para o microempreendedor, para o MEI, quanto para uma empresa de grande porte. Que interessante, Cris. Agora o que você disse realmente balançou as estruturas aí. A galera que estiver acompanhando com certeza vai falar, ih, deu ruim, né? Porque eu acredito que a pessoa que começa com essa visão do, eu tô sozinha mesmo, se perde realmente, acaba se sentindo estafada, porque ela pode não entender que cuidar das mídias sociais, ela tá gerindo o marketing da empresa dela, mas ela vai ter que fazer. Exatamente. E aí, ou ela faz ou ela paga alguém para fazer. E é a mesma coisa a questão financeira, que é o ponto X de todas as empresas. Você pode ouvir e você pode ver dados também, né, de matérias, enfim, que as empresas, elas fecham ali entre 1, 2 anos por causa do financeiro. Mas se você for a fundo avaliar ali o que foi que aconteceu, o financeiro, ele foi uma consequência dessa ingerência. Essa ingerência. Exatamente. Essa falta de gestão para as outras áreas. Você entende? Porque, como você disse, a pessoa, ela fica estafada, ela fica sobrecarregada, e aí ela acaba, não, isso aqui eu vejo depois. E deixa tudo para você lembrar. E aí você acaba não tendo ferramentas ali para te ajudar e tal, e você não vai lembrar, porque é muita coisa. É muita coisa que você faz. E principalmente quem está sozinho, ele não está gerindo só a empresa dele. Ele ainda tem as outras coisas que ele faz. Porque, às vezes, uma mulher mesmo, né?
tem a sua família, às vezes tem, né, seus filhos. Então, isso tudo ela tem que gerir. E aí, como faz? Então, assim, a consequência realmente é o financeiro, porque leva. E depois que acumula ali algumas coisas, eu falo que muitas vezes não é falta de dinheiro quando você entra num processo de dívidas em relação à empresa, mas sim a falta de organização, de gestão para essa área financeira, para você conseguir controlar todo o teu fluxo, entende? Ter uma boa agenda organizada também apoia, né, Cris? Porque quando a gente organiza essa agenda, eu acredito que pode favorecer, mas aí também precisa ter a visão daquilo que ela vai fazer. Exatamente. Eu acho que a agenda, ela é o início de tudo, porque a agenda ela vai te ajudar a organizar ali aquilo que você tem como obrigações e como tarefas diárias, né? De compromissos e tal. E não deixa, o financeiro não deixa de ser um compromisso, Sim. né? Então, assim, o marketing não deixa de ser um compromisso. Então, nada melhor do que você, sim, ter essa agenda ali tudo descrito. Você precisa fazer isso todos os dias? Não, sabe? Separa ali um dia da semana, um tempinho para você sentar e ver isso. Outra semana ou outro dia da semana, eu vou ver o meu financeiro, sabe? E fazer esse acompanhamento, porque onde as pessoas, as empreendedoras, empreendedores, eles pecam é nisso, é nessa gestão, nesse acompanhamento. Porque se você não tiver o controle, a organização, você não entender o que está acontecendo com o seu negócio, é bem complicado de você conseguir levar ele por muito tempo sem ter os percalços que um empreendedor tem aí que não precisava ter. Cris, agora eu vou te botar numa saia justa. Bom, então vamos lá. Ninguém chega aqui e sai de boa, viu? Porque você está indo muito bem. Então, vamos falar lá. de tipos de negócio. Porque, por exemplo, nós aqui com a Ginástica do Cérebro, uma rede de franquias. Sim. E aí eu digo sempre, Serviço. mas o detalhe principal, Cris, é que o empreendedor que começa sozinho, coitadinho, tá lá no escuro, tá começando, o brasileiro é muito disso, né? Sou super Sim, empreendedor, eu vou porque vai dar certo e tal. E a otimista. diferença que a gente tem de começar com uma franquia dentro da Ginástica do Cérebro, nós temos um documento de rotinas básicas. E a gente tem lá as rotinas do financeiro, da secretária, do administrativo, do marketing. E a gente tem escrito o que é para fazer todo dia, o que é para fazer toda semana, o que é para fazer todo 15 mês, né? Exato. Então, tem atividades que são quinzenais, mas no fluxo da semana, Sim. acaba que elas também vão se organizando, né? Sim. E aí, onde essa criatura empreendedora que começa sozinha busca ajuda? Aí estão as consultorias, que pode ajudá-las nesse sentido, porque a empresa é exatamente isso. A empresa, ela é uma rotina. Ela é E um os passo a mitos, passo. Cris, e os mitos? Porque as pessoas que começam com o MEI acham que contratar Cris Morel é uma fortuna, é um caminhão de dinheiro. E deveria ser. Deveria, Porque o verdade. que você traz de benefício salva uma Sim. empresa. Eu falo assim, que as pessoas, quando elas começam um negócio, elas acabam pensando assim, não posso ter custo. Elas acham que a consultoria ou uma assessoria é custo, Quando não. quando não. Na verdade, Só tem que toda mudar a empresa, coluna, né? É um exatamente, investimento. é um investimento. Deveria ser tratado como investimento. Mas ainda nós temos essa visão míope, sabe? De que isso é um custo. E aí, onde que isso bate? No cansaço, na fadiga, na falta de tempo. E assim, todos têm as 24 horas. Então, se você não se organiza dentro das 24 horas,
alguma coisa não está de acordo. E tem também E uma a outra coisa, Cris, desculpe te cortar, mas assim, que eu vejo muita gente fazendo assim, eu não, eu tenho o MEI, mas eu não vou ter contador. Porque aí até essa figura está sendo dispensada. Exato. Só que Esse existem uma série de obrigações do MEI também. Mas sabe que eu vejo assim, que isso é uma questão muito cultural ainda. As pessoas que têm uma visão de futuro, uma visão realmente de crescimento, que almeja exatamente alguma coisa lá na frente, ela já pensa o contrário. E ela já tem essas pessoas como parceiras. Por quê? O MEI realmente, legalmente, ele não precisa de contador. Mas um empreendedor, ele não sabe o que a legislação pede, porque o MEI, vamos falar aqui do MEI propriamente, ele é uma empresa, uma tributação simplificada, mas ele é uma empresa. É isso que as pessoas não entendem, que o MEI, ele é uma empresa, ele tem consequências. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas a consequência ela vem. Então, assim, a todo momento tem instruções normativas mudando. E eles ficam sabendo? Não Não fica. ficam. Por quê? Porque isso é startado ali na página da Receita Federal. Que eles nem sabem eles nem aonde buscar essa informação. exatamente, exatamente. Não vem bater na porta da tua Não. casa. Ó, querido, E, ó, mudou. e um ponto importante é o que eu ouço bastante, que eu, desde 2020, eu trabalho com um mês. E eu falo assim que eu sou aquela mãe chata, eu fico insistindo, fico lembrando, fico falando. Mas assim, a gente também não tem como obrigar as pessoas a fazer nada. Você informa, você fala, você, né, tenta direcionar da consequência que pode acontecer. Mas a decisão do é da empreendedor. pessoa, é do empreendedor. O que é importante? É ele olhar para a empresa dele, que dá ali o sustento para ele realizar os sonhos dele, ou ele colocar na frente ali certas urgências, que às vezes não são urgências, mas o pessoal, e acaba deixando a empresa meio que a Deus dará. Então, vai acumulando, porque assim, o MEI é, é muito difícil a consequência vir rápido, imediata, assim, sabe? Mas ela vem. Então, você tem um mês, tá irregular, 1 ano, 2 anos, pode esperar que você vai receber uma notificação ou você vai ser bloqueado de alguma forma, a consequência ela vem. E eles não têm essa visão, sabe? Então, assim, isso são mitos, porque deveria sim um microempreendedor ter uma assessoria, porque é uma empresa, a burocracia é a mesma. Se você não fizer as obrigações legais, a consequência ela existe. Entende? É um processo simplificado. Eu abro e fecho a hora que eu quero, porque é mais ou menos assim. Tá na internet, é super tranquilo, você entra lá, você mesmo faz. Só que a dívida, como muitos pensam, ela não caduca, ela não some, ela não desaparece assim do nada. Ela vai pro CPF, Ela não vai vai? para o CPF. E aí? E aí a sua consequência? Então, assim, esse olhar, os empreendedores, eles precisam perder, assim, sabe? E não olhar mais para o MEI em si como algo simplificado, como algo banal, como algo que ele vai levando de qualquer jeito. Não, eu tenho clientes, eu falo assim que eu tenho clientes que eu recebi a hora que o MEI estourou. Assim, chegou com aquela confusão. Incêndio. Incêndio, exatamente. Chegou lá, eu preciso emitir nota fiscal e não consigo. Bloqueou. Ok, vamos ver o que aconteceu. Aí você vai ver, mas eu tô pagando o DAS certinho. Mas eu tô fazendo isso certinho. Mas é só pagar o DAS? É aí que as pessoas se enganam. Muitas pessoas, às vezes, nem pagam o DAS, que é um valor
super tranquilo em relação ao imposto, né? Às vezes acaba não pagando DAS. E é por falta de dinheiro? Não. É por esquecimento. Falta de organização. Falta de organização. Só que, quando começa a acumular, que é o problema. Porque aí é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Aí já não é mais uma dívida de R$ 80. Já passa a ser 300, 400. E aí você vai ter isso assim disponível, entende? Para um Aí MEI pode impactar, né? pode, Depende com do tipo toda de produto certeza, ou de serviço de que a pessoa serviço, faz. como ela trabalha. Exatamente, faz toda a diferença. Mas aí cabe o quê? Sentar, olhar para o seu negócio e organizar, fazer um planejamento, porque tudo você consegue. Eu falo, o MEI, ele é uma mãe, porque existe muitas possibilidades para você se organizar sem antes chegar à consequência, Uhum. entende? Mas as pessoas não têm esse olhar. Para Não quem têm esse sabe olhar. pouco sobre isso, o que significa o DAS? O DAS é um imposto de arrecadação simplificado. Ali dentro do DAS, ele tá todos os impostos que o MEI paga. Ou seja, Está atrelado a Tem. faturamento? não. Não, é uma Não. taxa fixa. Ele é um imposto fixo. Essa é a diferença do MEI para uma empresa constituída, vamos falar assim, né? Essa é a diferença. O MEI, ele pode faturar ali por mês 7, 10 mil, porque esse é o ponto. O faturamento dele é anual, não é mensal, tá? Então, assim, eu fiz uma venda, nossa, consegui um cliente lá bom e ele me comprou R$ 20.000, né, de um produto, enfim. Posso emitir nota fiscal de R$ 20.000? Mas nesse mês eu já tinha emitido algumas notas. Pode, sem problema algum. Por quê? O MEI, você precisa controlar o faturamento anual. É isso que você precisa controlar, e não o mensal. O mensal a gente usa para você ter uma métrica. E é aí onde as pessoas acabam se confundindo, onde uma boa assessoria pode te ajudar, né? A você não perder negócios, Você não ter a quem perder dinheiro. perguntar. Exatamente. Ter alguém para perguntar. Porque muitos MEIs, eles acabam deixando de realizar ali um serviço porque, mas eu já emiti R$ 5.000 de nota, R$ 6.000 de nota esse mês. Eu não posso, só o mês que vem. E não é assim que funciona, E qual entende? que é o limite anual hoje do MEI? Hoje é 81 mil anual. Aumentou. Tá, na verdade, tá defasado. Ele não aumentou. Estamos aí É na que quando eu luta. soube do MEI era Uhum. 70, se eu não me engano, anual, uma coisa assim. Enfim, era menos. Acho que estava em 61, já faz bastante Mas se for analisar, tempo. é pouco, né? Porque muito pouco. 12 meses, você Porque pensa se menos de você- 10 mil por mês, Se realmente. você for fazer um cálculo ali, dividido em 12, dá 6.750. Então, assim, Uma média. esse é o valor que daria os 81 no ano. Mas, imagina, você vai trabalhar. É por isso que eu falo que o MEI é só uma porta de entrada. Ok, Cris, aí estourou meu MEI na metade do ano, foi a 85 mil. O que acontece? Conta pra gente. Acontece que você vai ter que desenquadrar. Você vai ter que migrar a sua empresa para uma tributação de ME normal, uma empresa do Simples Nacional normal. Como eu estava falando, o imposto do MEI, ele é um imposto fixo, onde tem o INSS, ISS e ICMS. Tudo junto ali, aí dependendo da atividade. Mas é tudo junto ali, certo? Uhum. E quando você vai para uma empresa constituída, você já vai fazer o pagamento de imposto por alíquota da sua atividade. Então, assim, serviço a gente inicia ali com os 6%. E comércio, 4% mais ou menos. Aí tem toda uma questão interna, mas enfim, a grosso modo, vamos falar que seja isso. E vai ser sobre faturamento, certo? Então, assim, você vendeu 10 mil,
que área que você tá, que atividade você tá. É 6% ou 4%, é esse o valor E o que DAS você vai... hoje, qual é a taxa? 80, foi para 81 Pensa, para serviço. R$ 81 reais. É uma E mixaria. é Porque muito se você pouco. pegar o faturamento do MEI num simples, digamos, os 6.750 que tu 50. falou, Aham. de 4 ou 6%, já dá muito mais do que... Exatamente. E é por isso que eu falo que, assim, o MEI, ele é uma porta de entrada para você criar caixa, para você aprender como gerir o seu negócio. Então, Um laboratório. um laboratório, exatamente. Vamos Quando treinar. eu recebo clientes e eles passam a ter a assessoria mesmo, mensal, eu trabalho muito em cima disso. No entanto, que eu tenho empreendedores que iniciaram como MEI e hoje já são empresas constituídas. Entende por quê? Porque eu trabalho essa visão e essa gestão. Mas assim, ele tem que querer, né? Claro. Se ele não quiser, nada acontece. Uhum. Então, não adianta eu ficar insistindo, não adianta, porque a decisão sempre é do empreendedor, sabe? Mas quando eu tenho as assessorias mensais, eu trabalho muito essa parte de Conscientização, gestão. né? Exatamente. E Também mexer na gestão cabeça dele, de entender que de vai ter uma entender. consequência. Né? Exatamente. Se organiza para que a tua empresa Porque cresça e tal. todos os clientes que eu tenho, eu recebi quando eles estavam no incêndio. Estavam lá Simples no assim. problema, exatamente. E hoje eles dormem tranquilo. Eu já recebi cliente que estava perdendo o carro, Olha só. porque, como eu falei, vai para o CPF, começa a bloquear, a consequência ela chega de alguma forma. Então, assim, que estava perdendo o carro, que tinha contratos com empresas grandes e não tinha como, precisava emitir nota Não fiscal tinha e de como repente receber. não tinha como receber. Então, assim, são N situações, sabe? E se você começa com um planejamento, sabe? Mesmo se você tá ali todo enrolado. Como eu falei, o MEI, ele é muito tranquilo. Até o parcelamento, para você ter uma ideia. Tá certo. É um número extensivo de parcelas que às vezes é liberada? Sim. Mas por que isso? Porque eles entendem que quanto menos o valor da parcela for, mais fácil vai ser para pagar. Então, sabe Uhum. quanto que é um valor mínimo de parcelamento do MEI? Faço a mínima ideia. R$ 50. Olha só. Troco do café. R$ 50. Aí, sabe, a pessoa tá toda enrolada. Vai lá, parcela R$ 50. Você entende? Então, assim, sabe, Muito não é simples. muito. Eu falo, o MEI, ele é muito simples, mas não é fácil. Mas é simples, basta você querer organizar a sua empresa. Se você quer organizar ela, meios você tem. Meios você tem. Agora, se vai para dívida ativa, aí O bicho é pega. outra conversa. Mas você também consegue Mas desenrolar. também desenrola, com toda certeza desenrola. Fica um pouquinho mais apertado? Fica. Mas desenrola da Sossegado. mesma maneira. Maravilha. Então, assim, você só não se organiza se realmente você não está disposta a abrir mão de algumas coisas, a mexer ali na estrutura, a organizar e a olhar para a sua empresa como se ela realmente fosse uma empresa. Uma e grande não empresa. uma não grande um, empresa. né? E não só Uma portinha aí, né? exatamente, um A gente precisa ter brinquedinho. isso, né, de Sim. visão. Eu estava comentando essa semana que o governo, ele não quer que você quebre, ele quer que você pague o imposto. Permaneça. Só isso. Exato. Aí ele então vai arrumar meios, né, para que você possa fazer isso e seguir trabalhando. Porque Exato. você sem trabalhar para o governo também é um problema. Então, E é um gente, problema. o MEI foi realmente uma forma de resolver a informalidade, Exato. de Eu falo melhorar, assim né, que situação. as pessoas que não pagam o imposto, os autônomos, a informalidade, ele é um problema tanto para o governo como para nós contribuintes.
Por quê? Alguém paga a conta. Sim, Não ache que não ache que exatamente. quem não está pagando a conta tá tranquilo. Para ele tá tranquilo. Mas e as pessoas que estão pagando por E ele? É esse é um dos justo? impostos, Esse né, Cris? Se a gente for pensar, não tem como fugir. Você vai no mercado, não. você está pagando, você vai no, Tudo você né, na paga. bomba do combustível, você está pagando. Aí é a questão e a importância de uma assessoria contábil. Por quê? Porque dependendo da atividade que você ali conforme é o seu crescimento, você faz ali uma avaliação tributária, você consegue diminuir impostos. Você consegue fazer ali um estudo que o seu imposto ele vai ser menor. Vai pagar? É a legislação. Impreterivelmente. Assim, você pode Por mudar de sorte, não pagamos país. ainda para respirar, Exato. né? Quem sabe um Você dia pode vai ir para taxar qualquer também. país. Você pode ir para qualquer país. Imposto é pago em qualquer lugar. Aqui não é diferente. Então, assim, o que você pode fazer é encontrar meios e outra coisa, que nem o microempreendedor mesmo. Ai, mas eu não quero pagar imposto. Mas daí você não paga, você não se organiza para manter ali a sua empresa, o seu imposto de R$ 80 no dia certinho. E os juros que você paga? E a multa que você Sim. paga? Sabe? Totalmente desnecessário. Entende? E isso sai da onde? Sai do seu bolso. É um custo a mais para a empresa que não precisaria ter. Agora, para isso, ela tem que olhar e ver que a empresa dela é uma empresa e ela tem que ter humildade em aceitar que ela não sabe tudo e que ela precisa de ajuda. E por mais que a gente se revolte N- pagando impostos, é um mal É um necessário, mal necessário. que não tem jeito, não dá para Querendo, fugir. não, você não tem como sair disso. Então, assim, se você desenquadra, tipo, se você ultrapassa o limite, você vai ter que desenquadrar. Você vai passar para uma empresa normal, constituída, ME limitada, SLU, enfim, e você segue sua vida. Só que o que que acontece? Qual que é a diferença disso? Pago imposto? Pago. Mas eu posso atender muito mais empresas. Eu posso entrar num processo licitatório. Não que o MEI não possa. O MEI também. Você sendo MEI, você pode entrar num processo licitatório. Você pode atender o município, o estado, o governo federal. Você pode atender qualquer um. Só que você tem o limite. Agora, você sendo uma empresa normal, o teu limite é muito maior. Então, você pode entrar nesse processo de licitação. Então, veja, você tem uma abertura de mercado muito maior, sabe? Exatamente. E tem que Então, estar com tudo em as declarações dia, em dia, tudo tudo certinho. certinho. Então, assim, por que não se abrir ao crescimento, né? É a única oportunidade que você tem de crescer. É assim, não tem outra maneira, Muito entende? bem. Então, é um mito que as pessoas têm que precisa ser quebrado, porque você quer prosperidade, mas você precisa cumprir aí algumas obrigações, algumas regras, afinal, a lei está aí para E tá isso. tudo aqui, né? E Olha tá aí onde tudo entra o aqui. cérebro empreendedor, minha É, gente. Você precisa saber em que galho você está subindo. Se você quer ser um empreendedor, a mente precisa estar aberta. aberta. Não é verdade? É o Exato. primeiro ponto, né, Cris? O Você primeiro. tratar de se Ao- autocuidar. Para você estar Exato. preparado para entender que você vai precisar da ajuda de um consultor, de uma assessoria, de um contador, enfim. E aí se dispor a aprender. Exatamente, porque o aprender é muito importante, porque mesmo você tendo uma assessoria, você não quer ser enganado, né? Então, Exatamente. assim, se você não tiver um mínimo de conhecimento ali do seu negócio, da parte financeira, da parte de gestão e tal, se você não souber, é Até muito fácil. jurídica. Total, Porque mesmo total. um MEI, você vive Precisa, exatamente. numa esfera da qual agora você é um CNPJ. E aí? Exatamente. Existem as necessidades
Entende? Então, assim, você precisa estar aberto ao conhecimento. Não tem para onde fugir, sabe? Você quer ser empreendedor, a abertura de mente, ela tem que existir. Não tem como ser diferente, sabe? Mas eu sou apaixonada por essa área. Eu acho que o empreender, eu falo assim, que é muito, não é todo mundo que nasceu para empreender, Perfeito. mas eu acredito que todos deveriam ter a experiência de empreender. Por quê? Porque tem muitas pessoas que, isso não é para mim, mas por alguma razão foram lá e fizeram e explodiram, se encontraram naquilo. E tem gente que foi e realmente, não, isso não é para mim, mas pelo menos já sabe. Então, meu caminho é esse, eu vou traçar outro rumo, eu vou traçar outras metas e sigo minha vida. E o empreender, ele é desafiador. Porque querendo ou não, mesmo se você não tiver ali uma disponibilidade de querer aprender, você aprende. Alguma coisa você aprende. De fato. Alguma coisa você acaba aprendendo. É aquela coisa, né? Se não vai no amor, vai na dor mesmo. Eu acho que esses são os principais aprendizados, né, Sim, Cris? Sofrendo, a gente exatamente, aprende e não esquece sofrendo. nunca mais. Retenção de memória Exato. através do sofrimento, essa é ótima. E aí passa bem também por isso. esse cérebro que, se não entender com os exemplos, a gente diz muito dentro do Dentro. empreendedorismo, e você Uhum. é minha companheira de associação, você sabe, né? Melhorar o nosso repertório, estar com pessoas que te elevem, né? Que te mostrem, que te ensinem, e estar perto dessas pessoas naturalmente, se você é um bom ouvinte, se você é Exato. atento ao que elas fazem, você vai se apropriando. Percebendo, você vai tirando, exatamente, você vai tirando dali aprendizados que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E como essa questão da mente é importante. Porque tem Muito. pessoas, Cris, que frequentam o mesmo ambiente que a gente, que sai de lá e fala: eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não aprendi nada. E a gente sempre sai com Com alguma alguma coisa. coisa. Eu falo assim, sabe? Eu sou daquele tipo de pessoa que, se me convidam, assim, uma palestra, eu sou muito curiosa. Às vezes, eu entro numa palestra e o tema é uma coisa, e você chega lá, não é exatamente aquilo e tal, mas eu não saio, eu não consigo sair, porque sempre alguma coisa que ele falar, alguma coisa que sair ali, você vai levar. Vai te somar. Vai te somar. Fora que eu acho, assim, desrespeitoso, né? Você levantar e sair assim. Mas, fora isso, alguma coisa você aprende. Então, assim, mas isso é o quê? É você estar aberto. Claro. Ah, tá, eu cheguei lá, eu dominava o tema, mas na hora do network você conheceu alguém que você vai fazer negócio hoje Exatamente. ou amanhã, ou que essa pessoa não vai fazer negócio com você, mas ela vai te abrir uma porta. Exatamente. Então, assim, alguma coisa ali você tira. Fabuloso. Alguma coisa você tira. Então, assim, ó, dica importante. Mesmo se esteja ruim, que seja palestra, que seja encontro, permaneça. Porque né, se aproprie fique da ali, experiência. exatamente. Porque alguma coisa você vai levar. E aí Vai tudo contribuir. depende de como Aí, tá a tua cabeça, né? exato. Porque tem pessoas que são tão cegas que elas estão na frente de um tesouro, numa mina, E não veem. enxerga. É. Exatamente. É bem isso. Por isso a gente precisa de flexibilidade cognitiva, que é o que a gente fala muito na ginástica do cérebro. Mas fora isso, Cris, estamos aqui falando para o mundo inteiro. Como que faz se alguém de outro estado quiser te contratar, no sentido de como que é essa legislação? Nós temos aí, o Brasil é muito grande, extensão de Uhum. terra. Eu sei que tá para ter mudanças, mas que ainda não aconteceram, né? Uhum. E aí eu ouço o Rafael direto falar: ai, minha nossa, para tal estado, né, a unidade não tem inscrição estadual e tem diferença de alíquota, e tananá. Uhum. Cara,
É um trampo. Eu falo assim. Emitir produto lá, e ele só precisa ter as licenças. Pois é, e aí o contador Sim. fala assim, mas é prestação de serviço, por que que tem que ter tem. inscrição estadual? Porque tu vende produto, meu amigo, Sim. né? Então, eu sou assim, eu aprendo por osmose, tá? Sim. Não tenho nada que me diga assim, ah, a Nádia sabe de contabilidade. Não, mas eu aprendo por osmose. Exato. Eu falo assim, hoje eu estou nessa área, mas quando eu tinha a minha empresa, que eu tinha um comércio, que daí você aprende, você começa. Hoje eu penso assim, nossa, se eu tivesse tido uma assessoria, se eu tivesse, sabe, se não fosse tão mecanizado, nossa, a minha vida teria sido muito mais fácil. Veja só. Entende? Então, Aí a hoje- mulher vai lá, estuda contabilidade e vai ajudar outras pessoas. sim, então assim, eu falo que tudo contribuiu. Então, pega o eu limão, tenho, e faz faz a a limonada. E aí quem Então, é do hoje, assim, franchising faz as lojinhas de limonada. Exatamente. Hoje eu falo assim, hoje eu entendo de gestão, porque eu sei exatamente como funciona ali o processo que você precisa ter, como é a estrutura de uma empresa, qual que é a importância disso e qual que é a importância da parte contábil. Qual que é a consequência que ela tem na sua empresa, que é direta. Entende? Então, assim, e não importa. Era uma coisa que quando eu fazia faculdade e tinha lá os cases, né? Era tudo empresas grandes e tal. Eu falava assim, mas e o pequeno? Cadê o pequeno? Como que faz? Porque qual que é o número de empresas pequenas no Brasil? É o maior número. Com certeza, É o a base maior da número. pirâmide, né? Exatamente. Agora, e é por isso que é um desafio, assim, para mim, porque eu não consigo olhar para o pequeno negócio como se ele fosse pequeno. Para mim, ele é grande. E para ele ser grande, ele precisa tratar as coisas como grande. Ou seja, quanto antes, aí é o erro. Às vezes as pessoas, elas pensam assim, eu sou pequeno, eu vou começar desse jeito aqui, eu não preciso me organizar. Mas é aí que é o ponto, é de começar pequeno, porque ali você tem poucas conjunturas que você precisa, sabe? Organiza essa base, sabe? É uma base pequena. Então, você organizando essa base, quando você crescer, você não vai ter tanta dor. Você vai ter os desafios, mas você não vai ter dor. Por quê? É só ramificar. Você só vai abrir aquilo que você já tem como Vai ter que base. reestruturar tudo. Exatamente, porque é isso que acontece. Você inicia de qualquer jeito, você inicia só com essa parte contábil, com essa parte financeira meia boca. É assim que você começa. Aí você cresce, porque teu negócio é bom. Você cresce. Aí você pensa em estruturar. Aí você pensa, não, agora estou crescendo, agora eu preciso parar. E isso quando o empreendedor ainda tem a visão de que ele precisa parar e estruturar. Porque muitos ainda, infelizmente, vão desse jeito mesmo. Capotando no meio do caminho. Capotando no caminho. E tá crescendo e tá capotando. Mas, em algum momento, a consequência de toda essa desorganização, ela vai chegar. Pode ser uma coisa que as pessoas confundem muito. É assim, tem o dinheiro, ela vê o dinheiro e ela acha que tá tem sobrando. dinheiro. Exatamente. Medo E engana. ela acha que ela tem dinheiro. É um engano profundo. Profundo. Que às vezes ela tem rotatividade, ela tem ali o fluxo do dinheiro. Mas se ela for fazer um balanço ali e fechar, ela, com aquilo que ela tem, ela não paga nem metade das contas dela. E aí? E aí, se acontece, se ela tá um pouquinho desorganizada, vamos pensar assim, um pouquinho desorganizada. Ela tem esse fluxo, mas ela não tem a organização e tal. E se acontece aí essa desorganização e vem aí uma consequência legal? Como que você vai bancar ela? Como é que você dá conta, né? Como que você vai dar conta? Por que que fecha? Porque você não dá conta. Porque aí o problema, ele se torna realmente muito maior
do que você pode resolver ali naquele momento. E aí vem gestão de emoção, porque você fica tenso, desesperado, não sabe como é que você vai Desesperado, fazer para exato. resolver. Uhum. E o custo da sua solução também aumenta, porque Sabe- aí você resolver esse BO todo aí vai te Sim, custar mais mais caro, caro, vai bem mais te ocupar caro. muito mais tempo Sim. nesse estruturar essa solução. Para você ter uma ideia, agora, né, viramos aí o ano, né, 24 para 25. Em 2022 ou 23, salvo engano, apareceu a instrução normativa da Receita Federal, onde ela dizia que os microempreendedores, MEI especificamente, microempreendedores, eles seriam excluídos do Simples Nacional, não mais cancelados, porque o que acontecia antigamente? Então, é esse o problema. Antes da pandemia, o MEI, ele não tinha tanta visão, porque também não foi aquele, não tinha aquela quantidade de pessoas que aderiram, né, ao MEI e tal. Depois da pandemia, nesse período aí, muitas pessoas passaram a conhecer, a entender um pouco e iniciaram, né, seus projetos aí como MEI. Então, cresceu, deu um boom mesmo. Hoje a gente tem mais de 15 milhões de MEIs no país. E conforme, né, você vai crescendo, vai tendo essa evolução, as normativas, elas vão. Empresas normais, todo ano, todo sempre tem normativas que vai mudando, a legislação, ela vai mudando, isso é muito natural. E aí, o que aconteceu? Porque daí, antigamente, a Receita Federal, uma vez por ano, ela fazia ali aquele apanhadão e tinha dívida e tal, mas ela cancelava o seu CNPJ, MEI, cancelava e você ficava com a dívida no seu CPF. Ok, mas cancelava, então acabou. Então a dívida ela não iria continuar, ela cessava ali. Mas aí o que aconteceu? E eu não sei também se é para criar responsabilidades ou o quê, porque quando você tem uma empresa, a responsabilidade total é sua. Isso tá na legislação. A responsabilidade total é sua. Então, é você que tem que procurar se existe ou não normativas e tal, porque eles publicam. Daquele jeito pode ser ruim, mas eles... Não, tá aqui. Eu publiquei, você não viu? E aí? A responsabilidade é tua. E aí, o que aconteceu acho que 2022... Eu acredito que foi muito do Pix também que empurrou, né, É, Cris, para o pessoal abrir o CNPJ de MEI. pode Porque ser. as pessoas precisavam organizar a vida dela, jurídica também, né? Legal Exatamente. ali, no Eu sentido falo de... assim que depois de 2020, com essa movimentação financeira digital que teve, Muitos não bancos tinha digitais, né? muito, 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 não tinha como ser diferente, sabe? Alguma coisa ia acontecer, as coisas teriam que ir mudando, porque a gente não tem como fechar os olhos, a gente tem muitos golpes. De verdade, eu abro empresa MEI, juro para você, 10 minutos que eu abri, meu cliente está recebendo e-mail, está recebendo mensagem no WhatsApp. É uma coisa de Gente, louco. é loucura. É loucura. Mas é assim. Por quê? É uma empresa, é dado público. Não tem como esconder. E quem Entendeu? não tem nada E para fazer, tá agora, querendo quem não aplicar tem. golpe, tem tempo de ficar ali esperando Exato. E aí nascer tem um o CNPJ. mercado negro que vende. Cara, eu não sei. Às vezes eu penso assim, gente, eu quero captar clientes, eu queria ter essa habilidade, Pois sabe? De é. conseguir descobrir as coisas para, né, conversar e tal, para alguma coisa boa. Mas não. É assim, 10 minutos tá lá. Aí, às vezes, a pessoa chega desesperada. Meu Deus, olha, tem isso para pagar, tem isso. Gente, é tudo golpe. Tudo golpe. É o que eu sempre falo. Governo federal, municipal e estadual não mandam absolutamente nada por SMS, pelo WhatsApp ou por e-mail. Não mandam. O que pode mandar é uma carta, mas essa carta nunca
Nunca. E se mandar por e-mail, que também hoje já tem os cadastros eletrônicos, que todos teriam que ter feito, que também a responsabilidade está tudo lá dentro. Então, assim, se por acaso, mas não vai mandar link, nunca Não nenhum cliquem. órgão, Essa não semana o clique. Rafael me falou, Gente, nossa, olha aqui, amor, se minha mãe tivesse recebido isso daqui, ela clicava. aham, Na hora. porque Os link, idosos, gente, são pessoas que não têm essa habilidade, as pessoas que não são inclusas digitalmente, né? exatamente. E aí o Rafael, olha aí, amor, olha só, olha que perfeição. Exato. Inteligência artificial. Exatamente. Tudo Então, assim, feito por aí. perfeitinho. Aham. Às vezes é um ponto. É um ponto que diferencia do oficial. E como você vai duvidar? Se você não souber, se você não tiver claro, Na dúvida, chama o contador. exatamente, Na dúvida, chama a procure. Cris. Pode me mandar mensagem. Isso aí. Exatamente. Ó, gente, o link dela vai estar aqui divulgado. Então, entrar em contato com pode o entrar em Instagram da contato. Cris. Você pode atender no Brasil inteiro. Eu atendo no Brasil Então, inteiro. mesmo Que era isso. tendo essas diferenças, Exato. você... Hoje, com essa abertura de fronteiras, vamos dizer assim, né? Com esse mundo digital, hoje você consegue fazer esses atendimentos. Claro que Perfeito. acaba ficando um pouquinho mais difícil para o comércio. Para o comércio, né? Venda de produtos e tal, é Mas uma até manobra. isso você também vai Mas saber assim, orientar. exatamente. Pelo menos eu consigo orientar e te falar, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Procura aqui, 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 e você não vai ser enganado. Porque muitas vezes, gente, o próprio contador negligencia informação pro cliente, tá? Muito. E às vezes não é nem porque ele quer ou porque ele é incompetente, mas porque às vezes ele tem tanto CNPJ que ele gere, Exato. e aí depende das pessoas que estão lá, né? Acaba que a informação não chega para quem deve chegar. Você Chegar. ter uma assessoria que não é o seu contador, a Cris vai olhar lá e vai dizer: cadê tal coisa, tal coisa, tal coisa aqui que o teu contador Exato. devia ter mandado ou que devia ter feito? Como é Sabe que tá que- isso e aquilo? Sabe, assim, não falando mal de ninguém, porque é exatamente isso. Às vezes você tem muitos clientes. E aí eu entro com o quê? Com a minha outra habilidade, que é a gestão por processos. Até mesmo escritórios contábeis. Se você não tem uma gestão por processos, se você não tem controles internos, se você não tem ali uma organização empresarial, sabe? Eu acredito, a gente passou por você isso na acaba- associação no final do ano, né, Cris? Exatamente. Nosso Você contador acaba, bom, pessoas de qualidade, que são parceiras. acaba passando. O que que eu Por recebi? quê? A carta. A carta. E final de ano, gente, eu não Fim tava de nem ano. olhando nos meus escaninhos lá do apartamento. Eu não Exatamente. vejo. Pois é. Aí a consequência ainda é maior. Aí nós Né? ia vai lá com a educação, amiga. Exatamente meus isso. amigos, meus amigos. Então, assim, muito acontece. Então, essa parte de gestão da qualidade, aí entrando um pouquinho nesse processo, aquilo que eu falei que quando eu faço assessoria mensal com os meus clientes, né, que são empreendedores iniciantes, eu direciono eles a ter essa estrutura, a ter ali controles, a ter ali, sabe, uma organização, ter ali indicadores e tal, para você avaliar como está E indo até o seu indicar processo. ferramentas, né, Cris? Exatamente, Para você porque poder estar assim, fazendo essa mensuração. essa mensuração, exato, porque você precisa, toda empresa precisa ter uma gestão da qualidade, Acontece muito de você gestão de pegar processos. uma empresa para assessorar e você vê que eles estão vendendo e não estão tendo lucro nenhum. Acontece. Às vezes ali o preço é aquilo que eu falo. Às vezes tem o fluxo do dinheiro, porque assim, tá vendendo muito, tá entrando dinheiro. Mas será que esse valor que tá entrando, ele tá realmente de acordo com o valor que você precisa receber? O teu ponto de equilíbrio tá certo? A tua Digamos que a mercadoria precificação vem lá de São Paulo, de Goiânia, que é uma Uhum, alíquota alíquota diferente de diferente. estado e você não está Não jogando no olha. preço. Exatamente. Ou que você acha assim, eu vou jogar o custo e o frete, esquece dos do impostos. impostos. Exato. E aí, Não, a conta e não aí, fecha. e aí você pensa assim: mas eu uso o meu carro próprio. Tem custo e o combustível. E o combustível?
E você entende? Então, assim, são coisas que Ah, é um carro às elétrico, vezes mas igual, gasta gasta luz. luz. É menos, Alguma mas coisa, gasta. mas tem ali. E tem o E se você não desgaste com- do próprio veículo A também. manutenção, Tem que exatamente. trocar pneu, tem Então, que pagar assim, IPVA, tem que pagar tudo. seguro. E isso tudo, se você não faz uma precificação, se você não tem um olhar, sabe, exato para aquilo, porque não é no achismo. Você já deve ter ouvido muito, eu já ouvi isso muito. E quando eu tive o meu comércio, isso foi um desafio para mim, mas eu aprendi. Eu compro por 50, eu vou vender a 100. Eu tenho 100% de lucro, de Aham, margem. vai sonhando. Gente, dependendo do que. E de onde que vem? Exatamente, dependendo de todo o cenário, você não chega a ter 10%. De tanto imposto De, e taxa e não, e coisas taxa que... coisas que você porque precisa você tem que arcar. jogar ali Não, o porque custo tem o custo de fixo, aluguel, tem o custo variável, tem tem tudo. tudo, entende? Então, Só assim, tudo, né? às vezes, às vezes as pessoas, elas... E não, e Ou elas assim, se balizam pela concorrência. concorrente. Ah, mas eu tô vendendo a Exato. xícara a 25 e o meu concorrente está vendendo a 20. Eu vou baixar. E aí se ferra, não ganha nada. Exatamente. Paga para trabalhar. Então, assim, é triste, mas quem está vivendo isso é uma escolha. É o que eu sempre falo para os meus clientes, aqueles que é de comércio. Gente, promoção, cuidado. Cuidado. Porque você já faz um cálculo de precificação, já tem toda uma estrutura para precificação. O desconto, a promoção que você vai dar ali de 50%, ela nunca é exatamente aquilo que parece ser. Então, assim, e fora que você acaba mal acostumando o seu cliente, porque ele só vai esperar a hora que você fizer a promoção para ele comprar de você. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque ali sim você pode perder muito E dinheiro. você sabe, Cris, eu fico cabreira quando eu vejo 50%. Eu Aham. falo, nossa, quanto é que eles não ganham de mim no Aham. normal para me dar de desconto 50%? Porque a gente que é empreendedor e que sabe disso, Exato. você fica matutando, né? Você fica falando, Sim. nossa, ele tá cobrando quase Ei, 5 vezes o valor desse produto eu sou aqui. roubada diariamente. É o que você pensa, né? Claro, você Porque fica não pensando, tem outra gente, coisa." mas como assim? Aham. Ou realmente tá lá empacado no estoque, não sai nem a pau, você já perdeu o E aí dinheiro naquilo, exato. e aí você tá queimando. Mas Mas é coisas diferentes. deixa a gente preocupada, né? Exatamente. Eu fica. acho estranho, eu fico, putz, grila, mas Não, caramba. você fica, Tá, então porque assim, eu a comprei gente... fora da promoção, eu paguei 5 vezes mais. Então, é por isso que eu falo, a promoção em si, eu falo assim, é 2 promoções no ano e acabou, que é mudança de De estação. estação, claro, claro. Só é mudança de estação. Ou que você Ou- fez uma compra absurdamente fora do padrão, né? Com Mas custos daí, muito mas baixos. aí, o que que acontece? Quando acontece isso, é por quê? Por falta de gestão. Você não olhou todo o seu processo. Como que você comprou algo que o seu cliente, que o seu mercado você não ia conseguir introduzir. Então, você entende como uma coisa Tá ligada à acaba outra. puxando a outra, está ligada à outra. Muito eu ouço também, existe, gente, eu não estou aqui, não existe perfeição em nada. Existe pessoas e pessoas são desafios. Mas muito eu escuto, às vezes, empreendedores falando assim, nossa, eu estou procurando alguém para trabalhar. Ah, começou mas já dispensei porque não deu e tal. Mas assim, contratei outro, não deu porque não sei o quê. Não, porque eu sou assim, mas a pessoa não faz. Aí eu te pergunto, como que tá? É exatamente, você foi claro com essas pessoas? Você tinha ali, sabe, uma descrição mínima
do que ela precisava fazer exatamente. Uma descrição de cargo. Muitas empresas não têm nenhuma descrição de cargo. Tem que dar clareza. Tem que dar clareza, porque nós, né, que somos empreendedoras, a gente olha de tudo que é lado. Mas quando você contrata uma pessoa, você vai treinar ela com aquilo que você quer, com aquilo que você precisa. Mas para você treinar ela, você tem que ter um mínimo de estrutura, porque o que está na tua cabeça, como você vai transmutar para ela? Exatamente. E você falar, gente, palavras ao vento. Palavras, elas somem. Então, você falou para ela, eu quero que você faça tal coisa. Ok, aí começa o acúmulo de tarefas e tarefas, E a e aparece rotina? coisa nova E aí, é e para fazer tal. todo dia, para fazer toda semana? Exatamente, Como que vai ser? E aí, ela não fez aquilo. Mas aí, a culpa é totalmente dela? Com certeza, Cris, isso que você está falando, quando a empresa tem muito turnover, acende uma luzinha para o processo. Exato. É Né? isso que as pessoas precisam olhar. Acende a luzinha, sabe? Quando o teu financeiro está começando, acende a luzinha. É alguma coisa. E, gente, não adianta, cai no processo. Sempre cai no processo, porque é a base de tudo, é a estrutura. Sabe? Se você não tem aquilo definido, como que você vai exigir? Como que você vai cobrar? Como? Ninguém é Perfeito. igual ninguém, né? É aquilo que eu faço assim, elétrica e tal, a outra pessoa não é. Exato, e também não passou pela experiência que você passou, não Exato. tem o repertório que você você não tem. consegue querer cobrar alguma coisa de uma pessoa se é diferente. Tudo é diferente. A educação, tudo de onde vem, tudo. Então, é complicado, gente, mas é um desafio Sensacional. gostoso. Olha, gente, eu acho que a gente tinha tema aqui para falar muita Nossa, coisa. eu falo. A Cris, Isso. super profissional, procurem esta mulher. GCCast já está aqui, ó, passando de 1 hora já, Cris. Parece que não, né? Mas a gente está Gente. conversando há um tempão, então nós vamos ficando por aqui. As mídias da Cris tá aqui. Você já curte, compartilha, envia para aquele teu amigo empresário que está se batendo nas paredes aí, que não sabe para onde que vai, Exatamente. né? Que tá aí com o cérebro todo danificado, com as Ficado. emoções. A flor da pele. Não é, porque isso desestrutura a Des- nossa vida. A gente não abre uma empresa para quebrar amanhã. Nós Não. queremos prosperar. E aí todo um sonho de uma vida vai por água abaixo. Chama a Cris, que a Cris resolve. E pode estar pegando fogo, viu? Que ela já falou aqui que apaga incêndio. Apaga o incêndio. Então é isso Tanto- aí, gente. Muito obrigada, Cris. Valeu pela tua participação. Você pode ter certeza que eu vou te chamar de novo, porque ainda tem muita coisa para a gente falar aí sobre gestão de processos. E ainda a gente nem falou de gestão de pessoas, que você estava começando a falar aí de descrição de cargos. Exatamente. Eu que agradeço, Nádia. Eu acho assim que eu falar sobre isso Nadar de braçada, né? exato, assim, é tão prazeroso, porque tem muitos anuantes que a gente pode pegar e conversar. E é horas aqui de conversa, enfim, estou aberta. Muito obrigada pela oportunidade de momento. E a hora que quiser, Vamos para o próximo. estamos aqui novamente. E vocês entrem em contato. Gente, valeu. Um beijo, até o próximo GCCast. mais. Tchau, tchau.